E a edição de hoje do Contexto começa com a expectativa da reunião entre o novo relator do caso Master no STF, o ministro André Mendonça, com a Polícia Federal. Segundo a apuração do Metrópolis, Mendonça deve receber um relatório detalhado sobre as investigações em torno do caso. Vamos acionar a nossa repórter Marília Ribeiro, que é quem tem as informações para a gente sobre esse encontro. Marília, vale ressaltar que o ministro recentemente ampliou o trabalho da Polícia Federal neste caso, né? Boa tarde. Boa tarde, Neila. Fiquei na dúvida se era bom dia ou se era boa tarde, mas então vamos lá, Neila. Boa semana pra gente, a todos que estão nos acompanhando aqui no Contexto Metrópolis. Neila, é isso, né? Na semana passada a gente acompanhou aí diversas mudanças em relação à relatoria do caso do Banco Master lá no Supremo Tribunal Federal, que antes estava ali nas mãos de Dias Toffoli desde dezembro do ano passado, quando o caso chegou à Suprema Corte. Ele já colocou ali em sigilo, houve desgastes envolvendo o ministro Dias Toffoli em relação ao Banco Master por possíveis ligações aí com o banqueiro Daniel Worcaro, ele que está sendo alvo aí dessas investigações dentro do Supremo Tribunal Federal. E a gota d'água para toda essa situação envolvendo o Dias Toffoli foi quando a Polícia Federal encaminhou um relatório dos celulares que foram apreendidos na segunda fase da Operação Compliance Zero, que aconteceu em janeiro deste ano, que eles conseguiram ali verificar que havia ali menções ao ministro Dias Toffoli nessas mensagens nos celulares de Daniel Worcaro. No dia seguinte, lá na Suprema Corte, então nós tivemos aí reuniões dos ministros que fazem parte da corte. Ficou definido ali, então, que Dias Toffoli deixaria a relatoria do caso e ele seria redistribuído. Em sorteio feito internamente dentro da Suprema Corte, foi sorteado, então, o ministro André Mendonça, que acumula, além do caso Master, ele também está com a ação que envolve a fraude nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Então, André Mendonça está com esses dois casos. Na semana passada, em relação ao caso Master, ele acabou fazendo algumas alterações do que a Dias Toffoli já havia feito, como, por exemplo, ele acabou abaixando e diminuindo o nível de sigilo, que antes estava no nível 4, considerado o nível máximo de sigilo dentro do STF, ele baixou para o 3, considerado ali um nível moderado, ali na média mesmo, voltada aos casos dentro do Supremo Tribunal Federal, e ampliou o papel da Polícia Federal. E nesta segunda-feira, Neila, está previsto, então, um encontro do ministro André Mendonça, novo relator do caso, com delegados da Polícia Federal que estão à frente do caso Master. O encontro, a princípio, deve ser presencial, não há, por enquanto, confirmação do horário que deve acontecer, mas provavelmente deve ser, sim, agora no período da tarde, que eles devem se reunir. E o que deve ser discutido ali, Neila, os delegados da Polícia Federal, eles devem levar até André Mendonça ali um relatório de tudo que já foi colhido durante esse caso Master, as provas, depoimentos, tudo que tem envolvendo o Banco Master, para então eles definirem quais serão os próximos passos voltados a esse caso envolvendo o Banco Master dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro vai se reunir com esses delegados da Polícia Federal para poder dar, então, aí o que vai acontecer em relação a esse caso dentro da Suprema Corte. Como você disse, Andrei Rodrigues não está aqui no Brasil, ele acompanha o presidente Lula nessa viagem que ele faz pela Ásia, ele que é o diretor-geral da Polícia Federal e deve se reunir com André Mendonça na volta dessa viagem para poder ali então traçar os passos em relação à investigação da Polícia Federal. Ainda dentro do Banco Master, só para a gente poder finalizar, Neila, havia expectativa de que hoje a CPMI do INSS fosse receber Daniel Worcaro, mas ele acabou então aí optando por não comparecer, isso fazendo ligação, Neila, à decisão do ministro André Mendonça, que deu ali então para que Daniel Worcaro pudesse decidir se ele compareceria ou não à CPMI do INSS. Ele optou por não vir para não desgastar ainda mais a sua imagem diante dessas investigações que acontecem do Banco Master. Expectativa agora fica para a Comissão de Assuntos Econômicos, que está prevista para acontecer nesta terça-feira, onde Daniel Worcaro também havia ali uma confirmação que ele viria até a comissão para poder prestar esclarecimentos ao grupo de trabalho que foi criado dentro dessa Comissão de Assuntos Econômicos no Senado Federal. Neila.
Muito bem. Ainda trazendo mais detalhes sobre o caso Master, o ministro Edson Fachin, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, arquivou o pedido de suspeição contra o ministro Dias Toffoli. Os detalhes eu trago agora para vocês com a apuração da colunista Manuela Alcântara. A matéria até estava aí na tela para vocês, matéria da Manuela Alcântara, que conta exatamente isso. Não é segredo para ninguém, a gente já imaginava que essa suspeição fosse arquivada. Os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que o ministro Dias Toffoli não precisava ser considerado suspeito. Isso na reunião lá da semana passada, quando os 10 ministros do STF assinaram o documento após a reunião. Com isso, Toffoli apenas deixou a relatoria do Master, mas não será declarado suspeito. Em um eventual julgamento, inclusive, ele poderá participar. A reunião que culminou na saída de Toffoli da relatoria foi tensa, nós contamos aqui para vocês. Os ministros da corte estiveram em uma sala fechada por quase 3 horas para discutir o relatório da PF. Na reunião, os 10 ministros do STF declararam não ser caso de cabimento para arguição de suspeição. Então, o presidente do STF ouviu Toffoli sobre conteúdo sigiloso. O material traz menções ao ministro e a negociação sobre um resort no Paraná, história que nós já contamos aqui para vocês. Já sabíamos que Dias Toffoli não seria considerado suspeito, agora suspeição que foi arquivada. Ou seja, como nós conversamos, Felipe, na sexta-feira passada, os filhotes das ações ou novas ações relacionadas ao Banco Master que surgirem no Supremo Tribunal Federal podem sim cair sob a relatoria, poderão ser julgadas sim pelo ministro Dias Toffoli. Muito boa tarde, Felipe Monteiro. Boa tarde, bom dia. Estou confuso também, igual a Marília, viu? Bom dia. Eu também estou. Nós três confusos. Hoje, pessoal, oficialmente, para quem está nos assistindo, começa uma nova fase do Contexto Metrópolis. Começamos hoje nosso novo horário de 11 da manhã, 1 da tarde. Nosso horário é sempre de meio-dia, então a gente está mais que acostumado a falar boa tarde, mas hoje é bom dia. Bom dia, Marília. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Bom dia, Neila. Bom dia, Marília. Bom dia aos telespectadores. Hoje, contexto mais cedo, né? Vai ser assim durante os próximos dias, semanas, no novo horário, falando com o começo, no final da manhã e no começo da tarde, né? É um bom horário, né? Ô, Neila, realmente, você vê, por exemplo, que não dá para entender muito o que passa na cabeça dos ministros da Suprema Corte do Brasil, porque, por unanimidade, o Fachin resolveu, né, arquivar o pedido de suspeição contra o Toffoli com aval de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso faz com que o Dias Toffoli pode, sim, julgar, né, os casos no colegiado relacionado com o Banco Master e pode ser relator de outros processos que surjam como filhote desse processo principal. Não tem nenhum cabimento, né, a gente aceitar uma situação como essa, porque a gente sabe que o Dias Toffoli tem relação, né, privada, né, com o Daniel Worcaro, né? Haja vista as mensagens que foram trocadas entre o Daniel Worcaro e o Dias Toffoli, muitas delas, inclusive, né, marcando, agendando conversas, agendando festas. Então, realmente, não tem nenhum sentido a gente aceitar, né, que o Dias Toffoli, que tem a proximidade tão grande do Daniel Worcaro, que é o executivo principal do Banco Master, possa julgar, né, assuntos relacionados com o Banco Master e relacionado com o Daniel Worcaro. Então, é realmente algo chocante, né, que a gente tem que passar por isso da nossa República. E isso, na minha opinião, aponta claramente que o STF está muito mais preocupado com o espírito de corpo, né, com tal corporativismo, do que com a opinião pública relacionada ao Supremo Tribunal Federal e relacionada especificamente com a possibilidade do Supremo Tribunal Federal julgar casos em que tenha proximidade com o Daniel Worcaro e com o Banco Master. Então, Neila, o que me causa surpresa e estranheza é que isso abre uma brecha muito grande para outros casos não relacionados com o Banco Master e não relacionados com o Daniel Worcaro possam ser julgados por ministros que têm uma relação de proximidade com o investigado, né? Então, não é isso que a gente deseja de uma instituição, deseja, na minha opinião, de atuação de ministros
da Suprema Corte. Então, é algo realmente que não vejo como uma boa prática jurídica, uma boa prática de julgamento, e é algo que a sociedade deve sim ficar realmente preocupada, né? E como a Marília colocou aqui, o ponto, eu acho que principal, né, dessa situação toda do Banco Master é que pela segunda vez, né, o atual relator do caso, né, o André Mendonça, irá se reunir com a Polícia Federal para receber o relatório, né, do andamento da investigação e, com isso, poder, né, falar dos próximos passos em relação à investigação. É bom lembrar, Nery e Marília, nossos telespectadores, que o juiz, né, do inquérito, ele coordena as investigações, né, junto com a Polícia Federal. A Polícia Federal pede determinados expedientes, determinados procedimentos para o ministro da Suprema Corte, né, para o juiz que coordena o inquérito, e o juiz tem que estar a par do inquérito para poder fazer e colaborar na questão investigativa. Então, pode ser um novo momento da operação relacionada com o Banco Master que possa agilizar as investigações. É bom lembrar que, no passado, o Dias Toffoli pedia que todas as questões relacionadas com o Banco Master tivesse que pedir autorização dele. O André Mendonça mudou isso, né? Não precisa mais de autorização da Polícia Federal para fazer oitiva de testemunha, para colher depoimentos de investigados. Então, isso deve dar uma celeridade, uma agilidade e eficiência muito maior na investigação relacionada com o Banco Master e especificamente com o Daniel Worcaro. Nery, Marília.